Olá, meus amores. Vamos agora para a aula de história. Vamos continuar nossa aulinha de hoje, né, com a história. Nós vamos aprender hoje alguma coisa sobre a cultura indígena, né? Vamos falar dos índios, esse povo, né, que morava aqui no país, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás, né, que eles foram os primeiros habitantes encontrados aqui no nosso país. Vamos falar um pouquinho deles, vamos falar um pouquinho desse povo e um pouquinho um pouco da sua cultura, tá bom? Vamos lá? Então vamos abrir o nosso livro de história, página 76, no livro de história. Vamos observar as imagens, né, que fala desse povo brasileiro que estava aqui no Brasil desde muitos anos, né? Então, quando foi descoberto o Brasil? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Por Pedro Álvares Cabral. Veio de embarcação, né? E encontrou as terras brasileiras. Ele, na verdade, encontrou, mas aqui no Brasil já haviam habitantes, né? O país não era conhecido por outras pessoas, mas já haviam aqui moradores, já haviam pessoas que tinham seus costumes, haviam pessoas que moravam aqui durante muitos anos, já tinham o seu costume, a sua cultura, né? Tudo direitinho estabelecida aqui no país, tá? Então, os portugueses que vieram para cá em 1500, né? Foram eles que estabeleceram, né? Que tiveram o contato, assim conta a história, que foi o primeiro contato com esse povo indígena, tá? Foram os portugueses, tá bom? Então, eles colocaram aqui as suas embarcações, ficaram aqui e no navio que que descobriu o Brasil, tinha Pero Vaz de Caminha, né? Ele era um escrivão, né, dessa expedição de Pedro Álvares Cabral. Então ele escrevia muitas coisas e uma delas foi que ele escreveu sobre esse povo que aqui ele encontrou. Então muita coisa que se sabe, que não são muitas, né, mas as coisas que se sabem sobre essa cultura indígena foi escrita por esse homem, tá? Por esse rapaz, que escreveu em cartas, né, sobre eles, tá bom? Então, nas aldeias indígenas não existiam extinção de classe social, não existia isso não, eles não tinham essa separação. A única coisa que eles separavam era a questão entre crianças, né, e entre mulheres e homens, porque cada um tinha suas obrigações, tá? Certo? As mulheres, elas eram responsáveis pela comida, né? Elas ficavam responsáveis pela comida. As crianças, elas ficavam responsáveis pela colheita e pelo plantio, né? Eles plantavam e colhiam o que plantavam. Já os homens, eles se encarregavam, né? Eles ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como a caça e a pesca, certo? E tudo que eles caçavam, que eles pescavam, eles distribuíam por toda a tribo indígena, tá bom? Então, como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os seus líderes, né? Entre eles também existiam líderes na tribo, né? Que era o pajé e o cacique. O pajé era o sacerdote e o curandeiro da tribo, certo? Ele era o curandeiro, que ele curava as pessoas através de ervas. A pessoa estava doente, com a dorzinha, algo parecido, e até o curandeiro, que hoje aqui para nós é o médico, né? E ele ia fazer o remédio para poder dar a essas pessoas. Né? E também conhece todos os rituais e as ervas da região em que moravam, né?
Já o cacique também é um chefe que organiza e orienta os indígenas, certo? Nas horas em que não estavam cultivando e caçando, sabe o que era que eles faziam? Eles produziam objetos utilizando elementos da natureza, como madeira, pedra e ossos de animais, para confeccionar canoas, arcos e flechas. Então, era isso que os homens das tribos indígenas faziam, né? Eles confeccionavam suas próprias canoas e suas armas, né? Seus arcos, flechas e outras coisas. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir histórias dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura, né? De milho, amendoim, feijão, batata doce e mandioca. Então, vem daí, desses alimentos indígenas, que eu acabei de falar, vem desses alimentos que essa cultura ficou para nós hoje. Vocês gostam de amendoim? Eu gosto. Então, é uma cultura indígena. Eles comiam amendoim, eles plantavam, eles colhiam, né? Eles produziam o amendoim. Certo? Batata doce. Quem gosta? Eu gosto. Então, também é da cultura indígena. Então, foram eles que comiam, que plantavam, que colhiam. Então, a gente conhece batata doce porque já veio de muitos anos atrás dessa cultura indígena, certo? E muitos outros alimentos. Então, nós temos várias heranças indígenas, né? Como na alimentação, como eu falei agora, aí tem a banana, tem o milho, o caju, tá? E muitas outras coisas. Como, por exemplo, eles preparam bolo de polvilho, beiju, que é o beiju, né? Bebidas fermentadas, né? Que é feita com a mandioca cozida e fermentada, né? Eles chamam, né, de cauim. Comidas de milho, como canjica, pamonha. A gente come muito isso no São João, né? A canjica, a pamonha. Comemos também a banana, o palmito, mandioca. Eu já falei sobre o amendoim, a batata doce. Pitanga é muito gostoso. E muitas outras coisas. Macaxeira, cará, que é um tipo de inhame, certo? Na medicina, nós herdamos também coisas indígenas, né? De algumas folhas que servem para alguma doença, alguma coisa, folhas medicinais, ervas medicinais, ficaram até hoje, certo? Também no nosso vocabulário, tem palavras que usamos que é da origem indígena, como, por exemplo, arara. Sabem arara? Pois é, arara é uma palavra indígena, é o pássaro, né? Iguatemi, samambaia, que é uma planta, né? Pindorama, ubiratã, jacaré, paca, iraquitã, ibirapitanga, ibirapitanga, também é uma palavra indígena, tá? E também na arte, olha só, cestos de palha, tá vendo? A arte também é uma arte indígena. Aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Olha só. Então, o costume também de dormir em rede veio dos indígenas, né? Tem pessoas que gostam de rede, né? Eu gosto. Então, esse costume também vem dos indígenas, eles também fabricavam isso. E na cerâmica, eles usavam muito a cerâmica, eles usavam muito urucum, né? Em dia de comemoração, pintava o corpo com essa tinta, certo? Extraída de sementes da planta.
urucum, certo? É uma planta, urucum, eles extraíam as sementes, pintavam, né, de vermelho, certo? Eles se pintavam todos para as festas. Essa e muitas outras contribuições indígenas favorecem a formação cultural do povo brasileiro, né? Então, essas e outras favorecem para a formação da cultura brasileira, né? E o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas de riqueza especial, certo? E crianças, infelizmente não se sabe exatamente quantos indígenas existiam no Brasil, mas estima-se que eram aproximadamente 4,5 milhões na época da chegada dos europeus. E hoje em dia, será que existem esses índios todos? Não, né? Existe muito menos, quase nenhum mais indígena, né? Então, sabe-se que existem mais nativos, sabe-se que existiam mais nativos naquele tempo do que hoje, né? Então, os europeus, eles achavam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Por causa disso, muitas tribos não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. Na verdade, os portugueses, eles não deram valor à cultura, né? Porque o que é que nós aprendemos? Que nós devemos respeitar a cultura das outras pessoas, não é isso? E respeitar, aceitar, né? Nós temos que... E eles não fizeram isso, né? Eles acharam que a cultura era inferior, não valia muita coisa, então foi o que eles fizeram. Tentaram acabar com essa cultura e implantar a cultura europeia aqui no nosso país, né? Então, o contato com as pessoas brancas fez com que perdessem sua identidade, né? Os índios foram perdendo as suas identidades, a sua cultura, o seu modo de viver, de se vestir, de se pintar, né? Porque a cultura europeia invadiu aqui o país, né? Então, o atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus que dominaram o território brasileiro desde 1500, né? Tudo foi mudando, olha só. Certo? Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam traços de sua cultura própria, mudando seus costumes, suas vestimentas e estilos de vida. Certo, crianças? Vamos responder a página 78. Vamos lá? A partir do que a gente estudou. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os índios. E qual era a função de Pero Vaz e Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegavam ao Brasil? A função dele era escrever, né? Então, ele era escrivão. Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Nação portuguesa, letra C. E segunda questão, resposta pessoal. Pesquise em livros ou internet como vivem os povos indígenas atualmente no Brasil e escreva abaixo. Certo? Isso é uma resposta pessoal de cada um. Vamos para a página 79. Deixa a tia procurar aqui, que o livro ele muda. Ele não dá páginas agora, cheguei. Não, cheguei na 78. É porque o livro tá complicado, mas a tia chega lá. Cheguei agora, página 79. Leia as palavras do quadro e complete corretamente as lacunas do texto a seguir. Cerimônias, indígena, natureza, trituradas, avermelhada, corpo, sementes, urucum, pintam e caldo. Então, vamos lá. A partir daí, vocês já podem colocar no lugar certo. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de
comemoração, pintam seu corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta urucum. Estas, quando são trituradas, liberam um caldo da cor avermelhada. Quarta questão. A palavra a seguir está escrita de forma espalhada, ou seja, de trás para frente. Descubra, depois indique o que significa. A palavra é pluricultural, muitas culturas. Certo? Vamos agora para a quinta questão. Na quinta questão tem: observe as imagens de duas índias realizando diferentes atividades. Escreva com que materiais elas confeccionaram os objetos que precisam. Aqui tem uma índia fabricando um objeto e aqui tem outra índia fabricando outro objeto. Então, sugestão de resposta. Os materiais são palhas, argila, madeira, sementes, né? Palha ela tá usando ali, ó, no primeiro, né? Aqui, bonequinhos de argila, madeira, sementes, certo? E etc. E muitos outros. Vamos agora para a última página, 80. Vamos ver se a tia acha aqui no livro. Página 80. Achei. Sexta questão. Observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. Certo? Observem aí, olha só. O que é que nós usamos daí e que foi herança do indígena? Olha, já está circulado, né? Cesto de palha, vasos aqui de barro, de argila, né? Esse pilãozinho também que muita gente já usou. E tem pessoas que ainda usam. E rede. Só é circular. Sétima questão. Observe as imagens de indígenas abaixo e escreva as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Ó, aqui tem um, aqui tem outra. Tá vendo? Vamos ver as mudanças. É uma resposta pessoal, né? Mas vamos ver aqui. Aqui dá uma sugestão. Certo? Aqui. Né? Já foram mudando, ó. Qual a mudança que vocês olham logo, né? As vestimentas, né? Vestimentas, acessórios já foram mudando, tá vendo? Vocês vão olhando e escrevendo, certo? A vestimenta, os acessórios que eles usavam, tá? E outras coisas. Oitavo, pesquise e escreva o nome das doenças que mataram muitos indígenas. Aí é uma pesquisa que vocês vão fazer na internet, tá? O livro deu aqui algumas sugestões, mas se vocês preferirem, pesquise na internet, tá bom? Nona, escreva a função de cada líder abaixo. O que era que o pajé fazia? Pajé, qual era? Era o sacerdote e o curandeiro da tribo, né? E ele conhece todos os rituais de todas as ervas da região. E o cacique é um chefe que organiza e orienta os índios, certo? Então, vendo isso aqui? Isso, muito bem. Vocês vão responder a atividade desse livro aqui de reforço, tá? Nós fizemos já de história e agora vocês vão para reforço, página 177, tá? Livro de reforço, página 177. E na próxima aula a gente corrige o livro de reforço, tá? Beijos!